Olá pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre a interpretação do raio-x do tórax. Lembrando que o raio-x do tórax é um exame de imagem que utiliza basicamente raio-x. Tem algumas projeções, né, como algumas incidências, a incidência anterior-posterior, a incidência posterior-anterior, que é essa daqui específica, que vai incidir nas costas e vai captar no filme na frente aqui. Tem incidência de perfil, incidência ápico-lordótica, enfim, tem vários. É, Lembrando que a pessoa aqui em branco tem que estar o mais próximo possível do filme para captar melhor a imagem. Caso a pessoa esteja distante do filme, vai produzir uma imagem distorcida, com a magnificação. Então, é ideal isso. E outra coisa, no ponto de incidência, é ideal que a pessoa fique a uma distância de 1,5 m, o mínimo. O ideal seria 1,80 m. Enfim. Aqui são a incidência de perfil, né? A pessoa fica nessa posição e a máquina incide aqui. Aqui estão os materiais em que o raio-x vai incidir. O metal, quando tem alguma prótese, alguma coisa do tipo, o metal ele fica basicamente dessa cor aqui, bem claro, chamado de radiopaco, né? O mais radiopaco possível. Aqui é o osso. O osso ele fica assim, basicamente. Aqui é a água ou o tecido mole, ele fica nessa coloração. Aqui é a gordura e aqui é o ar. O ar ele fica bem radiotransparente. Basicamente o tecido subcutâneo, ele é um pouco mais radiotransparente. Aqui são os tecidos moles, que é músculo, enfim. Aqui está o húmero, aqui a clavícula. Eu não vou entrar nesses detalhes, vou focar mais na questão cardiopulmonar. Aqui temos a coluna vertebral, aqui tem os processos espinhosos da coluna vertebral, aqui são os pendículos, aqui é a traqueia, né? A traqueia ela se bifurca aqui na cartilagem carina, ela vai formar basicamente vai se bifurcar, né, nos brônquio fonte esquerdo, brônquio fonte direito. Aqui são os hilo pulmonar, o hilo pulmonar, né? O hilo pulmonar na porção externa ela é côncava, olha, a porção externa é côncava. Aqui tem a artéria interlobular descendente, artéria interlobular descendente. Só um detalhe aqui, temos que analisar também os arcos costais, né? Aqui vemos a porção posterior dos arcos costais, tendo em vista que as cartilagens, que é na porção anterior, não mostram bem na radiografia. Então aqui, ó, dando continuidade aos arcos costais, certo? Lembrando que essa imagem aqui é uma sobreposição óssea dos campos pulmonares. O osso da clavícula, o osso das costelas aqui, ele sobrepõe e forma essa imagem aqui, ó, essa imagem radiolucente. Só que isso aqui não é cavidade, isso aqui é só o reflexo mesmo, a sobreposição óssea, né? Enfim, aqui temos os seios costofrênicos, que é importante analisar, alguns casos de derrame pleural, vai mostrar aqui, indicar aqui. Aqui o seio cardiofrênico, aqui a silhueta cardíaca, que é o átrio direito, o ventrículo esquerdo, aqui é o arco da aorta, aqui é a artéria pulmonar, lembrando que aqui é a janela aórtica pulmonar, muito importante saber desse detalhe aqui. O hilo pulmonar é o encontro de vasos, né? Que ele tem essa confluência aqui e ele forma assim, aqui está o aspecto normal do hilo pulmonar. Outro detalhe aqui é essa linha aqui, um pouco mais escura, mais radiolucente aqui, que é a linha da veia cava superior, a linha da veia cava superior, e aqui é a linha da aorta descendente. Aqui, ó, tem umas linhas que formam. Aqui eu vou passar, aqui tem basicamente o que eu estava falando, a questão anatômica, aqui é a janela aórtica pulmonar. Aqui um detalhe, é a, aqui é a bulha gástrica. A bulha gástrica ela é formada devido à posição ortostática em que é feito o exame. Aí o ar ele acaba subindo e se acumulando nessa região aqui. E por isso que forma essa imagem aqui, isso é normal. Pronto, aqui basicamente tá um outro raio-x aqui, analisando aqui tá o hilo pulmonar normal, tá a silhueta cardíaca, aqui tá os seios normais, seios cardiofrênico, aqui ó, a traqueia,
Aqui o brônquio-fonte esquerdo, o brônquio-fonte direito. Aqui é normal, sobreposição óssea que eu falei, que são os arcos costais. Tá um raio-x normal aqui, ó, do tórax. Não tem nenhum desvio aqui de traqueia, enfim, sem consolidação. Aqui, só para revisar a anatomia do pulmão, para entrarmos em atelectasia e consolidação, temos que saber que o pulmão direito ele é dividido em 3 lóbulos, que são divididos por fissuras. Aqui é a fissura horizontal e aqui é a fissura oblíqua direita. E no pulmão esquerdo temos apenas uma fissura oblíqua. Então, isso vai ajudar bastante para identificar qual lobo está sendo acometido. O sinal da silhueta foi descoberto pelo Dr. Benjamin Felson e ele identificou que estruturas que tinham densidades diferentes apresentavam silhuetas. Lembrando que em contato com o diafragma está o que? O lobo inferior do pulmão. Em contato com essa silhueta aqui, ó, com o átrio direito, está o lóbulo médio do pulmão direito. Então, tendo em vista isso, esse cientista ele identificou que quando as densidades estão iguais ou semelhantes, a silhueta desaparece. Como assim? Em estruturas adjacentes. Como assim? Vamos lá. Aqui tem uma consolidação nesse lado aqui. A gente não sabe se é no lobo inferior ou no lobo médio. Mas assim, pelo sinal, pela teoria, pela ideia do sinal da silhueta, a gente basicamente descarta o lobo inferior por conta da silhueta do diafragma, que estruturas com densidade semelhante, se fosse no lobo inferior, que elas estão juntas, elas perderiam essa silhueta. Só que aqui não perdeu. Por quê? Porque no lobo médio, a gente olha aqui em quem está em contato com o lobo médio é o coração. Então a silhueta que marca o coração e o lobo médio, ela desapareceu. Isso mostra que estruturas com densidades semelhantes e que estão adjacentes, elas perdem a silhueta. Então é basicamente isso. Então, para identificar a consolidação, a telectasia, para saber em que lóbulo do pulmão foi, com esse sinal da silhueta a gente pode identificar. Aqui está a situação, problema de uma menina que uma semana atrás ela vai na emergência, né? Que ela está com tosse seca, cansaço, que piora à noite. No exame físico é encontrado evidenciado, né, sibilos difusos, frequência respiratória aumentada e a saturação dela estava 96, né? Aí ela faz a medicação e fica boa. Só que uma semana depois ela volta para a emergência, só que nesse caso agora ela está com mau estado geral, descorada, com uma discreta cianose nos lábios, tá febril também, com 37,8 graus Celsius, taquidispneica, e ela sente um desconforto respiratório moderado, né? Tem tiragem subdiafragmática, intercostais, enfim. E a saturação dela está 88. Na ausculta, o murmúrio vesicular está reduzido, mas não tem sibilos. E basicamente, aqui está o raio-x dela. Faz outro raio-x. E agora eu vou analisar esse raio-x dela aqui. Fazendo uma interpretação rápida aqui desse raio-x, aqui tem a traqueia, ela se bifurca em brônquio-fonte esquerdo, brônquio-fonte direito. Aí aqui tem o hilo pulmonar, direito e esquerdo, eles têm uma leve concavidade e eles devem ter densidade semelhante, visto que eles são feitos de estruturas semelhantes, né? Então deve ter quase a mesma densidade. Aqui tem a densidade parecida, esse aqui está um pouco aumentado, mas esse aqui pode ser até do processo inflamatório da asma dela. Esse anelzinho aqui, isso aí é normal, isso é anatômico, isso é o brônquio do segmento anterior do lóbulo superior direito do pulmão. Ele está anteriorizado, por isso que a gente vê aqui, esse aqui é o brônquio. Aqui podemos notar os seios costofrênicos normais, aqui a silhueta cardíaca normal, aqui tem o sinal da silhueta ainda está evidente aqui, não tem alteração, não tem alteração estrutural, aqui é normal, enfim, aqui é a bolha gástrica, a silhueta cardíaca está ok, olha a silhueta cardíaca, aqui tem a janela aórtico-pulmonar, tá vendo aqui? Agora vamos analisar esse daqui. Agora, analisando esse segundo raio-x, podemos ver aqui que a traqueia não está desviada. Se a traqueia tivesse desviada ipsilateralmente, seria uma telectasia e contralateralmente seria um derrame pleural. Mas aqui não está desviado. Aqui temos essa região aqui que eu já mencionei, que é a sobreposição óssea. Podemos ver que tem uma região aqui no lóbulo superior
consolidação, e para ver se tem um lobo médio ou lobo inferior é só olhar o sinal da silhueta. O sinal da silhueta aqui no átrio direito ele está reduzido, provavelmente com comprometimento do lobo médio. Aqui do lobo inferior não posso garantir se tem um comprometimento. O sinal da silhueta ainda está sendo visível, mas de fato possa ser que tenha um comprometimento também. Aí teria que avaliar a projeção em perfil. Aqui, olha, o sinal da silhueta, em comparação com esse, está um pouco reduzido o sinal da silhueta. Essa regiãozinha aqui, esse nódulo aqui, provavelmente é um linfonodo calcificado. Aqui é o linfonodo calcificado, esse aqui é o linfonodo calcificado. Aqui é o, que eu já falei, o brônquio do segmento anterior do lobo superior direito. Agora tem essas regiões de consolidação. Então, nunca se deve analisar um raio-x isoladamente. Aqui, nesse caso, associando com a clínica, está sugestivo de um quadro de pneumonia. Aqui está a bolha gástrica, está um pouco reduzida, mas isso aí é por conta da própria consolidação dos lóbulos, né? Então é basicamente isso.